Ora, hoje vamos ver aqui o tema das Power Pivots. As Power Pivots, como o nome indica, são pivot tables, mas com outras funcionalidades acrescidas às funcionalidades das pivot tables. Por isso chama-se Power Pivot. Qual é a lógica das Power Pivots? Bem, a lógica das Power Pivots é simples. É a possibilidade de ter várias tabelas que se relacionam no Excel entre elas, de maneira que consigamos criar depois pivot tables em cima deste conjunto de tabelas, todo relacionado entre elas. Isto porquê? Porque se nós quiséssemos, por exemplo, ter uma tabela única para registar todos os dados dos clientes na DNL, provavelmente ia ser muito complicado. Por exemplo, se tivéssemos uma tabela onde tivéssemos os dados do cliente, a morada, a rua X, o número da última fatura, teríamos aqui fatura 1, 2, 3, 4 e depois a data, por exemplo, o último contacto, a última chamada para o CS, com, por exemplo, o Booking Reference, BRG, por aí fora. Ou seja, e o que é que iria acontecer? Cada vez que o cliente marcasse uma nova recolha, tínhamos que repetir isto tudo. 21, por aí fora, 22, e repetir também a morada do cliente toda. Imaginem que, além disto, tínhamos também o nome do vendedor, FSE, Field Sales, no tatatá, e além do nome do vendedor, tínhamos, por exemplo, também os dados sobre o nome do vendedor, tatatá, por aí fora, ou seja, ter uma linha de informação para descrever toda a informação do cliente cada vez que acontecia um evento iria-nos completamente esgotar o espaço. Então o que é que nós fazemos? Nós separamos isto em tabelas. Criamos uma tabela, por exemplo, para os nomes e as moradas dos clientes, criamos uma tabela para os nomes e para as faturas, em que temos por conta, criamos uma tabela para as recolhas, ok? Por exemplo, e criamos uma tabela, por exemplo, para os vendedores que estão associados a cada conta, e por aí fora, porque depois temos montes de outras interações que temos e relacionamos tudo através deste campo comum, que é o número de conta. O número de conta é o campo comum. E pronto, e isto é um pouco que se passa aqui nas Power Pivots do Excel. Uh, Isto porquê? Porque nos permite poupar montes de espaço, porque não temos informação replicada, e porque também, de certa maneira, ao poupar espaço, vai otimizar muito o funcionamento das nossas análises. Então, eu trago aqui um exemplo simples, que é uma tabela de contas. Eu tenho aqui uma lista e vou transformar esta lista numa tabela, fazer Ctrl T e vou dizer que isto é uma tabela, ok? E vai se chamar tabela de contas, ok? Vou mudar ali o nome ali em cima. E tenho aqui uma tabela de vendas, ok? Também vou fazer Ctrl A. E tenho aqui uma coluna a mais, deixa-me apagar esta coluna que está aqui com lixo, não sei o que é que está aqui. Ctrl A e vou fazer também aqui em cima, vou-lhe mudar isto, vou chamar vendas, ok? Pronto, e temos duas tabelas, então uma tabela de contas e uma tabela de vendas. Então como é que nós adicionamos isto à Power Pivot? É simples, clicamos aqui em cima em Power Pivot e vamos clicar aqui no botão do Manage. Este botão é um botão novo, que se calhar pouca gente ainda ouviu, mas é um botão que permite exatamente adicionar as tabelas ao nosso modelo de dados. Porquê? Porque aqui dentro desta estrutura de Power Pivot, nós vamos ter que relacionar as tais tabelas, a tabela de contas, a tabela de recolhas, a tabela de envios, a tabela dos códigos de vendedores, a tabela dos produtos, por aí fora, entre elas, através dos campos que são comuns entre cada tabela. Ok? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Aqui vamos adicionar então as tabelas. Para fazer a adição das tabelas, o que nós vamos fazer é através aqui desta opção. Desculpa, eu vou sair, vou fazer através da opção mais simples, que é vou fazer aqui. Estou aqui em cima da tabela e faço Add to Data Model, ok? Vamos começar pelas contas. A primeira coisa é pelas contas. Vou adicionar esta tabela ao modelo de dados, ok? E pronto. E carreguei aqui no meu modelo de dados a tabela de contas. E até posso mudar aqui em baixo o nome, se quiser, chamo-lhe isto de contas, só para também ficar tudo sincronizado. E vamos então agora sair e vamos sair novamente daqui, clicar aqui para fechar e vamos aqui às vendas, ok? E vamos também fazer a mesma coisa, add to data model, ok? E vamos fazer aqui também a nossa alteração do nome, rename isto para chamar vendas, ok? E pronto. E agora já temos aqui as duas tabelas que estão digamos, no nosso modelo de dados. O que é que queremos fazer agora? Queremos relacioná-las, ok? E para relacioná-las vamos clicar aqui neste botãozinho aqui em cima, que é o Diagram View. E como vocês podem ver, elas têm um campo em comum, que é a conta, ok? E como é que eu relaciono isto? É simples. Pego neste lado,
arrasto para cima deste e ele automaticamente vai detectar qual é a tabela master e qual é a tabela de, de dados, ou seja, qual é a tabela que tem as vendas. E portanto ele viu que deste lado a conta, por exemplo, 307.000.0001 só existia uma vez, mas aqui deste lado ela existia várias vezes e por isso tem o asterisco. Isto chama-se a cardinalidade da relação. Ou seja, esta relação é uma relação de 1 para n. De um lado temos um fecheiro de clientes, em que a conta só existe uma vez, e do outro lado temos a conta repetida várias vezes, consoante o período, consoante o produto, ela vai se repetindo sempre, ok? Portanto, é uma relação chamada uma relação de 1 para n. Ok? E pronto. E temos o nosso modelo de dados montado. E o que é que podemos fazer com isto agora? Bem, agora podemos então criar a tal pivot table. Vamos aqui acima e fazemos criar pivot table. E como podem ver, este menu é completamente diferente do menu das pivot tables normais, porque isto é uma Power Pivot, e clicamos aqui em criar pivot table. E vocês vejam que aqui no nosso editor da pivot table agora aparecem duas tabelas. E então, nós podemos fazer a relação entre os dados das duas tabelas. Ou seja, eu posso, por exemplo, ir buscar aqui a conta a este lado e posso ir buscar aqui as vendas a este lado, para saber quantos envios, por exemplo, tivemos, o total de envios, ok? Ou então posso fazer outra coisa, que é ir buscar o vendedor, que é um campo que não está aqui, e também saber qual é o total de vendas por vendedor. Vejam que eu consigo fazer isto. É assim, quando há campos que não batem, que não fazem o match, ele traz como branco. Provavelmente eu tenho aqui algum campo, ou tenho aqui alguma conta que não existe do outro lado, ok? Por isso é que ele está a dar esta definição, ok? Pronto, mas isto é normal, porquê? Porque neste tipo de tabelas em que nós podemos escrever o que quisermos, muitas vezes nós não temos aquilo que acontece nas bases de dados relacionais, que é chamada integridade relacional, ou seja, nós conseguimos garantir que qualquer dado que existe um lado, garantidamente que ele existe na tabela master. Aqui no Excel, por vezes, temos este problema e por isso aparecem aqui os blanks. Mas não tem problema, isto basicamente das duas uma. Ou vamos aqui e vamos descobrir qual é a conta que não existe. Eu podia, por exemplo, ordenar isto por conta, small to largest, e ir aqui às contas e fazer o small to largest, e vocês vejam, esta acaba no 20, e aqui, se olharmos para as nossas contas, ela tem muito mais. Tem a 21, 22, 23, 24, mas tudo bem, não é problema. Nós vamos deixar estar estas contas assim e vamos fazer na mesma pivot table. Só para mostrar o que é que podemos fazer com estas Power Pivots. Portanto, como vocês viram, a primeira coisa que eu fiz foi trazer para aqui os dados e agora vamos montar aqui um caso prático com estes dados. Por exemplo, temos aqui exatamente contas, temos produtos, temos períodos. Vamos então fazer uma relação, uma análise, por exemplo, por produto, ok? Então, eu vou tirar daqui o vendedor, vou trazer para aqui o produto e vamos ver o total de envios. Ok, temos aqui o total de envios nesta análise. Temos aqui também, posso trazer, por exemplo, o período e posso pôr aqui o período aqui em cima, nas colunas, e aqui já tenho então o período, os períodos todos, a análise por período. Vou formatar o campo para isto ficar com uma melhor boa apresentação. Vou fazer aqui como currency e 0 casas decimais, ok, e faço ok, e pronto, isto já fica com muito melhor aspecto. E, portanto, vocês podem ver que estamos a relacionar duas tabelas. E podia agora, por exemplo, trazer aqui o Sales Rep. Ou seja, podia-me dizer por Sales Rep quem é que são as vendas por produto. Ou seja, eu sei, por exemplo, que o Sales Rep 1 vendeu estes produtos, o 2 vendeu este, o 3 vendeu este, e depois tenho aqui vendas que as contas não fazem um match com o outro lado, e por isso é que aparece aqui o blank, ok? Portanto, mas isto, como eu já disse, isto tem a ver com o facto de que muitas vezes a nossa tabela mestre não está completa. E aí, nesses casos, o que nós devemos fazer é corrigir a tabela mestre, ok? Neste exemplo, é só para mostrar porque é que os blancos por vezes aparecem, ok? Portanto, esta possibilidade de relacionar duas tabelas é de facto a grande vantagem das Power Pivots, mas não é a única. E aqui agora vamos e aliás, deixem-me dizer que todas as funcionalidades que existem na Pivot Table também existem aqui. Portanto, tudo aquilo que viram na Pivot Table existe aqui tal e qual. É exatamente a mesma funcionalidade, com a grande diferença de que podemos relacionar duas tabelas. Mas além disto, esta questão das Power Pivots trazem mais duas funcionalidades muito importantes, que são os KPIs e as medidas. E para que é que isto serve? Bem, vamos fazer aqui um exemplo concreto para explicar para que é que isto serve. Vou apagar isto tudo aqui, vou tirar daqui estes dados só para explicar porque é que isto serve. Vamos, por exemplo, trazer para aqui
os quilos também, o sum of quilos, vamos trazer também o sum of revenue, ok? Então temos aqui uma tabela típica de vendas, eu aqui vou formatar os quilos, peço desculpa, vou formatar, Ctrl Z, vou formatar isto com os campos que são normais aqui nos quilos e nos envios, os envios vou pôr a zero casas decimais, portanto vou formatar isto com zero casas decimais, certo, number, zero casas decimais e ok. E vamos formatar, ops, parece que apaguei os dados, não apaguei, peço desculpa, falta-me aqui os revenues, não trouxe os revenues, ok. Portanto já temos os quilos, oi, não temos que eu não cheguei a fazer, peço desculpa. Fazer os quilos com zero casas decimais, portanto number format, number zero casas decimais para os quilos, ok. Ok. E agora vamos fazer para o revenue também a mesma coisa. Sum of revenue, fill settings, number format, vou pôr currency com 0 casas decimais. Ok? Pronto. E vamos dar ok. E portanto temos aqui o número de envios, o sum of revenue e os quilos. Ok? Pronto. E o que é que nós então agora podemos fazer? Por exemplo, podemos fazer medidas adicionais para estas análises. Que medidas são essas? Bem, são as medidas que nós usamos, por exemplo, nos nossos KPIs. Como assim? Exemplo, vamos pegar aqui, então aqui no Power Pivot e vamos fazer aqui um exemplo. New Measure. Clico aqui em Measures e faço New Measure. E agora vou fazer uma measure chamada, por exemplo, weight per shipment. Weight per shipment. Ok? E o weight per shipment há de ser igual à sum dos quilos. Ok? Em que vocês vejam, porque eu tenho-a criada aqui, ela aparece-me aqui, porque se eu não a tivesse aqui incluído nas colunas da Pivot Table, ela não aparecia aqui, mas aparece-me sum of kills, a dividir por sum of shipments, ok? Então faço novamente, escrevo sum of shipments, ok? E isto é o weight per shipment, ok? Desculpem que ele não ficou, sum of shipments, ok? E pronto, e temos o primeira medida, revenue, ele não lhe mudou o nome, nós vamos mudar-lhe o nome aqui, ok? Que é para isto ficar com nomes corretos, edit measure, eu não lhe chamei weight per shipment, description, ok? E vocês vão ver que ele agora já aparece ali com o nome correto e já está correto. E agora notem uma coisa muito importante, que é realmente a grande diferença disto para as pivot tables. Se vocês virem esta medida que está aqui, weight per shipment, se fôssemos usar uma pivot table, aqui no grande total iria aparecer o total das weight per shipments. Mas vejam que o que aparece aqui não é o total das weight per shipments. O que aparece aqui é realmente o total de quilos a dividir pelo total de shipments que está aqui. Portanto, a grande diferença entre isto e as pivot tables é que as formas, as measures que nós definimos, elas são aplicadas verticalmente a todas as colunas, a todas as linhas, inclusive as linhas de subtotais e de grande totais. Ok? Esta é uma grande diferença. Vamos criar mais uma measure para vermos como é que isto funciona. Mais outra e vamos criar, por exemplo, aqui o revenue per shipment. R per shipment, ok? Vai ser igual revenue, vou escrever revenue, vejam que ele aparece logo, sum of revenue, a dividir por shipment e vou escolher o sum of shipment, ok? E vou pôr measure name RPS também e vou clicar no OK. E pronto, e vejam que ele entretanto já tem aqui o RPS. Se virem, e isso também pode ser uma coisa que depois vocês podem mudar, quando ele cria as medidas num folder que vocês escolhem. E eu deixei aceitar o que ele queria, ele foi-me pondo no contas. Mas isto até se calhar faria mais sentido estar nas vendas. Mas é indiferente porque este tipo de medidas, ela tanto se aplica às contas como se aplica às vendas. Mas vocês podiam escolher, ok? Mas é irrelevante, é só para saberem onde é que isto está. Normalmente, até para mim, o mais prático é sempre deixar na primeira, porque já sei que a primeira está lá em cima, e é mais fácil de ir buscar as medidas. Mais uma vez, aqui podemos mudar os campos, podemos chegar aqui e formatar isto. O weight per shipment, se calhar, interessa meter com uma casa decimal, number, uma casa decimal, ok? Faço OK. E o revenue per shipment, bem, o revenue per shipment, se calhar também vou deixar uma casa decimal. OK? Value settings, number format, vou pôr currency, porque é revenue, e vou pôr uma casa decimal. OK? E vou clicar OK e OK.
E pronto, e temos então aqui o Revenue per Shipment. Mais uma vez, vejam que a fórmula final aplica sempre a mesma measure, ok? E pronto, e era assim que podíamos definir várias measures por aqui fora, ok? Podíamos clicar o Revenue per quilo, etc, etc, etc. Podíamos ir criando as measures todas que quiséssemos. Outra grande funcionalidade que as Power Pivots têm é a possibilidade de criarmos KPIs. E o que é que são os KPIs? Os KPIs são, digamos, balizas em que nós vamos dizer que se o valor estiver acima de X, terá uma cor, acima de Y terá outra cor e por aí fora. Por exemplo, aqui dois exemplos. Temos o weight per shipment, ok? Vamos criar uma measure com base no weight per shipment e vamos dizer que o target é um valor absoluto. E o weight per shipment, por exemplo, aqui neste caso é 44, vamos ver que o valor médio é 28.4, então vamos dizer que acima de, por exemplo, acima de 20 já é laranja, ok? Ou seja, acima de 20 é laranja. O que é que isto quer dizer? Que aqui, e temos que se calhar aqui fazer uma alteração aqui nesta escala, porque o vermelho é do mais pequeno e aqui no nosso caso é ao contrário, então clicamos aqui e aqui dizemos que até 20 ele está dentro do verde. Acima dos 25 já está no vermelho. Portanto, e o laranja corresponde entre os envios entre 20 e 25 quilos. Ok? E agora mudamos aqui também a bonecada aqui que vai representar isto, para nós vermos isto aqui nos gráficos. Então, e clicamos OK. E pronto. E neste momento ele criou aqui este semáforo, que é o KPI. E agora, como é que nós pomos isto no gráfico? É simples. Vimos aqui, este aqui que ele cria, o RPS status, basicamente é dizer se está on, se está off. Eu vou tirar este, que este não interessa, e vou sim adicionar o meu semáforo. Como é que eu adiciono o semáforo? Pego aqui e arrasto para aqui. Ok? E agora aqui na formatação, peço desculpa, deixa-me pôr aqui o WPS status e vou remover daqui este, que este aqui não interessa. Este aqui é que não interessa mesmo. WPS2. Ok? Vejam que eu não tinha definido o status e agora é que defini o status. Portanto, quando o defini, então já o tirei para aqui. Ok? E portanto é assim que ele está definido. Se eu quisesse, por exemplo, o goal é o target que eu defini, não é? Eu defini, vejam que os 20 é que é o target, ou seja, para estar no V eu tenho que estar no 20. Podia pôr ali o 20 também, mas não me interessa, essa parte não me interessa. Ok? Só me interessa realmente o KPI, que é o status, ok? E temos ali mais coisas que podíamos adicionar. Podíamos também, por exemplo, ir olhar agora para o revenue per shipment e dizer que, por exemplo, tudo o que tiver revenue per shipment acima de 50 ou acima de 100, por exemplo, que também é o target. Ou seja, este aqui realmente se calhar não é um indicador muito lógico, mas só para fazer o exemplo da definição, new KPI, vamos fazer o revenue per shipment, desculpem, vai ter como base aquele revenue per shipment e novamente é um valor absoluto. Olha, ele já está aqui a falar nos 100, já foi buscar os 100. Nós vamos dizer assim, acima do 100 é verde e agora aqui alteramos isto, ok? Abaixo dos, sei lá, o revenue per shipment, abaixo dos 80, por exemplo, já é vermelho e entre os 80 e os 100 é amarelo, ok? E vamos também escolher aqui este indicador ou este gráfico para representar e vamos clicar OK. Mais uma vez, ele põe aqui este indicador assim, vamos clicar aqui no Revenue per Shipment, eu vou tirar e vou adicionar novamente, ele já vai aparecer com o bonequinho, ok? E pronto, estamos a ver, por exemplo, este aqui, lá está, abaixo do Revenue per Shipment, abaixo dos 100, dá vermelho, acima dos 100, ou abaixo dos 80 dá vermelho, acima dos 100 dá verde. Por acaso não temos aqui nenhum exemplo de laranja, não temos nada entre os 80 e os 100, mas se tivéssemos iria aparecer o laranja. E pronto, isto é a parte da gestão dos KPIs e das measures. É uma ferramenta muito útil por duas razões. Primeiro, porque nos permite relacionar várias tabelas dentro da Power Pivot. Ou seja, tenho uma tabela de contas, tenho uma tabela de vendas e eu consigo relacionar e fazer Power Pivots a partir dela. E daqui posso fazer exatamente tudo o que faço com as Pivot Tables. Posso chegar aqui e criar agora um Pivot Chart, ok? E o pivot chart vai-me funcionar com as colunas todas, com as colunas das duas tabelas, ok? Isto também é importante. Portanto, se eu clicar aqui, e agora vocês vão ver, tenho aqui os indicadores, o Sales Rep vem numa tabela, ou seja, por exemplo, se eu quiser só ver o Sales Rep 1, vou tirar aqui, vou dizer que é só o Sales Rep 1, e depois tenho o produto, ou seja, neste momento estou a ver todos, mas vejam que eu estou a ir buscar dados a uma tabela e depois estou a ir buscar dados a outra tabela.
para a minha pivot table. Portanto, por isso é que se chama Power Pivot. Todas as funcionalidades são iguais. Há aqui uma funcionalidade adicional que é interessante e que vale a pena depois explorarem, que é esta funcionalidade que aparece quando nós clicamos aqui, que aparece este símbolozinho. Isto basicamente permite-me mudar o layout aqui da tabela, ou seja, por exemplo, eu estou a ver agora vendas por produto e eu posso dizer, ok, então vamos mostrar isto por conta. E faço deal to account e vejam que ele foi pegar naqueles envios do envio número 1, ou seja, do vendedor número 1, porque era o que estava selecionado, e entrei lá dentro do número 1 e fui ver as contas todas do número 1 e os movimentos que ele fez. E posso assim analisar para ver quais é que são os que estão com problemas. Por exemplo, o revenue per shipment, eu tenho aqui dois verdes, mas tenho o resto ou amarelo ou vermelho. Ok? Eu fiz o drill down. Para voltar atrás à seleção que estava anterior, Ctrl Z e voltamos aqui. Ok? Eu agora, por exemplo, vou deselecionar ou vou selecionar novamente todos os vendedores. Por exemplo, agora quero fazer o drill down aqui neste. Ok? Mais uma vez faço drill down por contas e vou ver drill down to account e vejo tudo o que é conta daquele vendedor. Ok? Pronto. Esta realmente é uma funcionalidade que nas pivot tables não está muito ativa, não é fácil. E vejam aqui o pormenor que quando eu faço o drill down, ele aqui em cima constrói como se fosse um filtro. Ok? Eu fiz o drill down primeiro pelo Sales Rep 3 e depois escolhi o produto SX, então ele mostrou-me. Quero voltar atrás? É simples. Ctrl Z. Ok? E pronto, sobre as Power Pivots é tudo. Espero que tenham percebido e façam uso para depois conseguirem ter mais partido do que é que elas permitem. Só uma notazinha final. Aqui também a lógica das pivot tables, dos slicers também existe e com esta nuance de que nós conseguimos trazer dados ou colunas das duas tabelas. Eu posso ir buscar os vendedores e posso ir buscar, por exemplo, o período, ok? E ele vai-me criar dois slicers aqui para eu fazer as análises, ok? Posso ir buscar este período está aqui e posso ir buscar, portanto, isto é os meses de 1 de janeiro a 1 de dezembro e posso ir buscar só o vendedor 2. Ok? Vejam que está selecionado apenas este, não quer ver todos os períodos, clique aqui, vejo todos os períodos por aí fora. Portanto, isto dos slicers, tal e qual como funciona nas pivot tables, aqui também funciona exatamente da mesma forma. Ok? E pronto, é tudo sobre as Power Pivots. Espero que tenham gostado.